Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, gratidão. Eu fui solicitado para falar um pouquinho sobre a temática da espiritualidade e o conjunto de energias que envolvem a mistificação, a escala espírita e o desenvolvimento do entendimento hipnagógico e psicogênico dos fenômenos ditos ocultos. Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivard, conhecido como Allan Kardec, no livro dos Médiuns ele narra uma história muito interessante. Ele narra o seguinte: havia numa casa onde ele frequentava habitualmente um ninho de pitacilgo, e tinha a mamãe pitacilgo, aquela avezinha, né, e os ovinhos que tinham acabado de chocar. Ocorreu que deu alguns ventos um pouco forte e o ninho caiu ao chão. Quando caiu ao chão, um felino, né, um gato doméstico, se alimentou da mamãe pitacilgo e dos filhotinhos. E Kardec ficou muito condoído, ficou muito chateado com o que aconteceu. Então o que ele fez? Ele foi na sessão mediúnica, né, hebdomadária, sessão mediúnica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e evocou o espírito da mamãe Pitacilgo. Curiosamente, ao evocar o espírito da mamãe Pitacilgo, ela se manifestou. Ela se manifestou e disse que estava muito triste com o que tinha ocorrido, foi uma perda irreparável, notadamente é um caso de violência desmedida, o gato não tinha o direito de violar a santidade da sua família, e depois se manifestou e foi embora. Kardec parou e pensou assim: meu Deus, eu vou perguntar a São Luís. São Luís, o espírito desencarnado, né, de Luís XV, rei da França, ele era o espírito que presidia as comunicações na Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos e Espiritualistas, né, principalmente na questão das manifestações. Então Allan Kardec evoca São Luís com o médium na sessão e pergunta: São Luís, querido, me explica, eu não entendi. A mamãe Pitacilgo estava triste mesmo, ela se comunicou? E São Luís dá a resposta sucinta, clara e objetiva, que ficaria imortalizado como um grande ensinamento para todos aqueles que lidam com a mediunidade, com a doutrinação, com a desobsessão e com demais fenômenos psíquicos. São Luís disse: evocai uma pedra e ela vos responderá. O que São Luís quis dizer com isso? E ele explicou depois. Não existem homens maus na Terra? Kardec disse: sim, existe. Bom, se existem homens maus, quando os homens maus morrem, eles vão para onde? Para o plano espiritual, exatamente. Não existe na Terra homens que fazem gracejos? Kardec disse: sim, existe. Os chamados anedotários, piadistas, exatamente. Assim como há homens que fazem gracejos e depois riem das suas costas, há espíritos também que fazem isso. Então, meu querido, você precisa ter o bom senso. E São Luís se calmou. Kardec, então, coloca um método psicológico e científico. Ele não mais aceitaria qualquer resposta dos espíritos como legítima. Ele as pautaria pelo crivo da razão, os 3 crivos, né, da razão. E isso aconteceu já imediato. Aparece um espírito e pergunta: oi, eu gostaria de me manifestar, eu sou Sócrates. Então, o médium, no seu bom senso, deve perguntar: bom, se você é Sócrates, Sócrates o filósofo ou Sócrates o jogador? E o espírito diz: Sócrates o filósofo, com empoderamento. Então o doutrinador deve perguntar: muito bem, se você é Sócrates, por favor, diga-me 5 frases em grego antigo. E o espírito pode dizer: bom, eu esqueci meu grego.
Eu vim para a pátria brasileira e esqueci-me. Ah, então Sócrates, né? Então tá bom. Cala-te, boca, silencia, ora, pede encaminhamento aos trabalhadores espirituais. Então esse método foi o que auxiliou Allan Kardec a estabelecer a escala espírita. Ou seja, não é uma escala espírita notadamente voltada aos espíritas, mas ao plano espiritual. Ele foi entendendo, então, e fazendo demarcações necessárias, que determinadas respostas dos espíritos os colocavam em determinado padrão evolutivo, e determinadas outras colocavam em outros padrões evolutivos. E Kardec ainda faz a descoberta, talvez das mais delicadas que existam, que além dos espíritos gracejadores, embusteiros, brincalhões, existiam espíritos mais perigosos, que eram os chamados pseudo-sábios, que são aqueles que nós mais corremos o risco na doutrinação e no contato diário. O pseudo-sábio é aquele que fala uma meia-verdade e uma meia-mentira. Duas metades, uma verdade e uma mentira, que se interpolam. O que acontece na nossa ingenuidade, muitas vezes, na nossa falta de estudo, na nossa falta de dedicação, nós tomamos aquela meia-verdade e tomamos também a falsa ideia, porque nós acreditamos na meia-verdade. São os espíritos empolados, falam palavras difíceis, frases complexas, mas se você espremer não dá um caldo, não dá um copo d'água. Então essa é a questão. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, espírito de verdade. Instruí-vos, eis o segundo. Então, nas reações hipnagógicas, entrando agora na psicologia junguiana, e psicogênicas, Carl Gustav Jung, ele visualizou como essa dupla personalidade um complexo, uma energia psíquica exalada dos circuitos neuronais que enchia o campo psíquico, fazendo com que a personalidade se desdobrasse e gerasse, então, uma dupla consciência, né, diametral, consciência ambígua, gerando fenômenos olfativos, auditivos, visuais complexos, que a pessoa, no seu estado consciente e seu ego fragilizado diante a estrutura rica do self, não conseguia estabelecer um padrão de normas e condutas que lhe retirasse a realidade, gerando os fenômenos de criptomnésia e amnésia. Até aí Jung está certo. Mas Jung foi até o ponto científico. Do ponto científico, Jung se absteve de falar da presença dos espíritos nos fenômenos hipnagógicos, ou seja, a mente entrando numa faixa de telepatia. Quando a mente entra na faixa telepática, há uma expansão do corpo causal do psicossoma, do perispírito, um leve afastamento dessa duplicata energética que faz a ligação do fluido nervoso. Por isso que quando uma pessoa toma anestesia, o corpo fica inerte, porque aquela parte que foi anestesiada, o fluido nervoso se afasta e a pessoa não sente o perispírito, não transmite ao espírito. Vamos resumir por causa do tempo. Então o que acontece? Assim, o que atestou Jung do fenômeno do complexo, assim os fenômenos da esquizofrenia, que se divide em paranoica e outros fenômenos esquizoide e fenômenos dos delírios. Tudo isso existe, isso é fato. Mas o que talvez nós podemos complementar a psicologia junguiana agora, nesse século XXI, é que além de toda essa estrutura do complexo, dos arquétipos e das nosologias existentes por efeitos traumáticos, sexuais e choques psíquicos, como são os casos dos estupros e outros casos de violências emocionais e relacionamentos tóxicos, há também o efeito da telepatia, gerando um fenômeno de intercâmbio de mentes. E esse intercâmbio é o intercâmbio com o plano espiritual, dada a imortalidade do fenômeno causal, heurístico e filogenético da consciência. Um abraço no coração.